e vamos hoje para mais uma live a respeito de justa causa. Vamos aqui tentar colocar um filtro, porque esse meu olhinho aqui tá meio caído hoje. Vamos aguardar. Dani entrou mais uma vez, eu não sei se a minha internet não tá muito boa. José, tudo bem? A nossa convidada especial já. Deixa eu afastar um pouco para vocês não se assustarem com o meu olho, que tá horrível, gente. Estou com 3 sol de novo. Oiê! Dani, que bom! Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite, Ni. Você... Ai, Dani, olha, eu vou ficar assim meio fazendo um mistério no ar, que eu estou com 3 sol nesse outro olho, né? Um mistério. Assim, Tá né? brincando? Não! Em quarentena, distanciamento social e com ter sol no olho? Sim, eu não sei como, mas foi. Eu vou até no médico amanhã porque a coisa tá feia. Mas, Dani, queria agradecer muito a sua participação, por você ter aceito. Você é uma querida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nível, eu que agradeço mesmo. A gente marcou essa live faz mais ou menos umas 3 semanas, né? Eu acho. E esse período tá com tanta informação, com tantas lives, eu tava ficando até perdida, eu tive que fazer uma agenda, mas agora eu tô diminuindo, eu acho que essa é uma das últimas que eu vou fazer, e porque é muita coisa, eu não tô dando conta, e ainda bem que deu tempo de fazer comigo. Todo mundo que tá pedindo, a gente volta essa semana, então os prazos processuais, eles voltaram hoje, eu continuo, eu tô em teletrabalho no tribunal, eu trabalho na vice-presidência judicial do TRT de São Paulo, né, segunda região, e o trabalho ele tá normal. Na verdade, esse período, e agora com a volta dos prazos, né? O volume aumenta bastante. Eu falei, então vamos diminuir, porque tem bastante coisa agora lá pelo tribunal, tem bastante assunto pra gente por lá. Fora esse monte de MP que a gente teve que estudar, essa loucura toda, né? Que loucura. Fiquei esse tempo todo estudando. Então, no fim, eu brinquei. Falei, tem muita gente descansando na quarentena. No fim, eu tô trabalhando mais do que o normal. Tô trabalhando triplo. Sim, porque tem que estudar, tem que se atualizar. Tá uma loucura, né? Exato, exato. E agradeço o seu convite para falar um pouquinho a respeito dessa... Vi que você está fazendo essa semana a respeito de justa causa, suas implicações. E fiquei Foram muito 20 feliz. Lives. Nossa Senhora! Um mês. Essa é a última semana. Essa é a última semana? Essa também, é a última né? semana. Vamos descansar legal, um pouco. Descansar, eu vou voltar, depois eu vou te passar, Nívia, no fim do mês, na verdade, eu vou trabalhar num projeto agora, que vai ser um projeto solidário para o mês, então, na verdade, um congresso, vou até depois te passar as informações para você divulgar, para o pessoal que te segue, que é para contribuir com algumas instituições, então serão vários juristas, vários palestrantes, mas com esse aspecto social, e depois eu vou te passar também para você me auxiliar nisso, na divulgação do evento, para o pessoal que te segue. Nossa, que legal. E aproveitando o tema que você me passou, foi a questão de provas na justa causa relacionado ao assédio moral e assédio sexual. Perfeito. E eu gostei muito do tema, porque eu gosto muito de falar a respeito desses assuntos, né, que envolvem assédio sexual, moral, e principalmente pela questão também que é de envolver o tema feminino também, já que as mulheres são as que mais sofrem esse tipo. Ao assédio moral, sábado. Sábado, tá. Sábado. Na verdade, é o dia de combate ao assédio moral. A gente tem algumas cartilhas já de combate, então já é um tema que vem sendo desenvolvido há muito tempo, mas que a gente não pode parar, porque ele é sempre um tema atual. Para quem tiver curiosidade, a gente tem cartilha... o MPT fez cartilha, o próprio TST tem uma cartilha específica, Nívia. Então, se você digita lá no Google assédio sexual, assédio moral, cartilha, já sai uma cartilhinha. O Senado também tem, o Senado tem específica de assédio sexual. Então, esse é um material muito bacana, que é um material simples, claro, para todo mundo trabalhar. Então, tem esses facilitadores. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho, tem alguns livros. Tem o livro da minha amiga Adriana Calvo. Ela fez a tese dela, salvo engano, eu não sei se acho que é doutorado, a tese de doutorado dela. Provavelmente. Que é sobre assédio moral. Então, é muito interessante. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais.
E é um tema que todo mundo, assim, uma hora ou outra já passou, ou conhece alguém que já passou por essa situação. E uma coisa também que eu percebi, Dani, não sei você, na sua área aí, a questão do pessoal que confunde muito o que é assédio moral, do dano moral, e fazem confusão quando vão pedir na Justiça do Trabalho. O que seria o assédio moral, né? O assédio. Então, vamos tentar aqui conceituar para o pessoal, conceituar o que é o assédio moral. Né? O assédio moral, Nívia, ele vem a ser uma prática cujo objetivo é constranger o empregado, humilhar o empregado por meio de diversos atos. Então, são palavras, gestos, escritos que denigrem aquele empregado. Esse que é o enfoque de um assédio moral. Né? Então, quando a gente fala de assédio moral... Um único ato não, pode ele é repetitivo. Não. Na verdade, para o assédio moral, você precisa da reiteração de atos. Um único ato, eventualmente, você pode ter uma caracterização de um dano no único ato. Por exemplo, quando a gente falar de assédio sexual, o assédio sexual pode sim ser caracterizado com um único ato. Um único ato. Então, um único ato, ele já tem esse condão de caracterizar. Mas o assédio moral, não. O assédio moral, ela tem aquela característica de ser um ato repetitivo. Né? E existe também toda uma classificação de como esse assédio moral ele pode ocorrer. Esse assédio moral ele pode ser um assédio que a gente fala que é interpessoal. O que é isso? Que é aquele direcionado, específico, para um empregado. Né? Específico. E ele tem ainda outras classificações. Ele fala o seguinte, olha, um assédio, a doutrina, de uma maneira geral, fala o seguinte, o assédio moral ele pode ser, por exemplo, descendente. Qual que é o descendente? Que é o mais comum que a gente costuma ter, Nívia, que é do superior hierárquico para o inferior hierárquico. Mas aí você pergunta, Dani, eu só vou ter assédio se eu tiver esse grau de subordinação? Não necessariamente. Né? Então, você pode ter esse do superior para o inferior, mas você pode também ter, esse seria o que a gente chama de vertical. E você pode também ter um assédio que a gente chama de horizontal, que é o assédio entre colegas de trabalho. Dos próprios colegas. Dos próprios colegas do mesmo nível hierárquico. E também temos o assédio ascendente. Então, você tem o descendente, que é seria do chefe para o empregado, e você também tem o ascendente, que de um grupo de empregados subordinados para o chefe, que seria ali, né? Daí você me fala, Dani, o que tem de exemplos? Eu acho que assim, o que costuma acontecer mais é esse assédio que é o assédio descendente, que é do chefe para o subordinado. Eu tenho, na doutrina, a gente vê jurisprudência, tem muita coisa, então assim... eu já vi caso, até em escritório de advocacia, Nívia, eu já vi casos de assédio moral que eu pude acompanhar. Eu vi um caso que até eu conheço a pessoa, é algo que me marcou muito, né? A menina, né? A advogada que foi objeto desse assédio. Porque ela ia trabalhar, era uma advogada recém-formada, no escritório, e o chefe, ele todo dia... Né? Ele cometia atos que necessariamente acabavam humilhando essa empregada. Então você fala, ai Dani, como que eu vou ter esse ato? Então pode ser desde apontar erro. Então isso é muito comum. Então tudo que ela fazia, tudo que ela trabalhava, todas as peças que ela apontava, e ela, olha, tá errado, tá errado. Chamava uma outra pessoa, indicava essa outra pessoa para elaborar a peça, falando, olha, você não sabe elaborar a peça, não está aqui, vou te passar para outra. Então, são casos que a gente encontra de forma muito clara de assédio. Existem hipóteses que, eventualmente, aquele empregado ele não cumpre determinada meta, não atinge determinada meta, também há uma punição. Uma empresa que eu prestava assessoria jurídica, nem visse quando, né, quando eu era advogada. Ela tinha, naquela época, né? Gente, não sou mais advogada desde 2011, faz muito tempo. E olha que coisa engraçada. Era uma empresa americana, o diretor era americano, e ele fixava
tinha as metas, né, de vendas, tudo. E logo quando eu entrei para atuar internamente no jurídico. Eu era de um escritório terceirizado e fui trabalhar internamente nessa empresa, alocada pelo escritório, fiquei um tempo lá. E logo que eu entrei, em algumas reuniões eu participava, mas assim, a primeira reunião que eu fui participar, eu levei um choque, porque eu sentei na mesa e era uma reunião de metas, de planejamento, e o presidente da empresa, ele abre uma gaveta e tira algumas gravatas. Então tinha uma gravatinha de burrinho, uma gravatinha de porquinho. Não! Uma gravatinha, era assim, era um personagem para cada gravata, totalmente sem noção. E o que acontece? Dependendo do desempenho daquele determinado gerente, ele atribuía uma gravata. E para ele, ali, ele estava fazendo uma brincadeira. E todos riam. Por quê? Porque tinham que agradar. Assim, a gente... É uma brincadeira, né? Então, assim... E eu fiquei, assim, abismada. Eu falei, eu não estou acreditando que esse homem está fazendo isso, né? Então, ali, assim que terminou a reunião, eu tinha acabado de começar, eu falei, olha, acho que vamos conversar. Vamos conversar. A primeira coisa que eu vou falar a respeito dessas questões. Ah, mas não, é uma brincadeira, todos entendem que é brincadeira. Eu falei, não funciona assim, né? Nem todos entendem isso como brincadeira, isso não é brincadeira. Então, é aquela dificuldade também que a gente tem em muitos aspectos da caracterização de dano moral, né? Você tem um monte também de julgados na Justiça do Trabalho, no sentido de que, olha, uma DTA era brincadeira, mas a maioria fala isso, né, Dani? A maioria fala, é brincadeira, eu brincava, ou eu brincava com termos racistas, ou eu brincava com... Assim, não cabe mais, tem que entender que não cabe mais algumas brincadeiras. Algumas brincadeiras. Né? Eu peguei um caso de 5 reclamantes da mesma empresa. E assim, o assédio era tão terrível, era de telemarketing. O pessoal adora. Assédio de telemarketing parece que andam meio que colados. É, né? Muito comum, Pra você ver, a loucura era tanta que o cara tinha um chicote de boi na sala. Eu falei assim, gente, é mentira. E ele ficava batendo com um chicote de boi na mesa. Vai, tem que bater a meta, tira o pé da janta do outro. Aí colocava assim, fulano de tal, venda cocô, R$2.000. Na lousa. Nossa. Venda porcaria. Olha só, se não vender X, ninguém sai para comer. Nossa, seu burro. Olha, e era brincadeira. Aí quando chegou na audiência, o chicote era para ele batia na mesa com o chicote e assim nas cadeiras do pessoal, vamos vender. E quando chegou no dia da audiência, eu perguntei pro preposto: tinha um chicote na sala? Um chicote de boi na sala? Aí o preposto começou a rir. Tinha, mas era usado como brincadeira. Foi por isso que eu lembrei do seu fato de brincadeira. Isso é brincadeira? Bom, caracterizou, né? Não é brincadeira de jeito nenhum. Então, assim... Não, a juíza ficou horrorizada. Essa questão da brincadeira, ela é utilizada muito como uma desculpa, né? E não cabe mais. Então, você tem desde xingamento, essas questões de piada. Então, tem aquele chefe que massacra, que ele fala, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. E quando o papel dele seria o quê? Ok, se está tudo errado, não é isso... né, que eu espero do empregado, então não adianta você fritar o empregado no termo, né, no jargão aí do dia a dia, né? Tem que tomar o quê? Necessariamente medidas adequadas. Então, via de regra, o assédio que a gente mais tem mesmo, mais encontra, é esse assédio descendente. Mas nível também já vi o assédio ascendente. Então, outro dia eu me deparei com uma situação de um assédio ascendente. O que aconteceu? Era uma empresa, uma agência de publicidade, e ela trocou a coordenação de um setor. Seria o diretor de arte dessa agência. Houve uma troca, só que uma grande parte dos subordinados ficaram insatisfeitos com essa troca. Então, esse rapaz, logo que ele entrou para administrar essa agência, e até pelo perfil hoje da agência, a primeira coisa, na primeira reunião, uma das moças que trabalham na agência, para ele falar assim, esse cara é machista, na primeira reunião. E daí o que aconteceu? Começou todo um trabalho com as colegas, né? Uma agência que tem uma característica ali mais feminina, todo um trabalho, e taxaram, de início já taxaram, porque o objetivo era trocar o comando ali da agência.
Então, de forma clara, já taxaram. Então, eu tinha ali, e começou ali, ficou de forma clara, e foi estendendo, 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 um caso de assédio ascendente. Então, os subordinados taxaram e começaram aqui a implementar uma série de fofocas e de boatos, objetivando o quê? Derrubar a pessoa que foi colocada ali, implementada ali naquela agência. Então, realmente, era um caso de ascendente, que é um caso e que existe também, mas geralmente a gente tem um assédio descendente. Então, teve toda uma implementação e o trabalho, na verdade, de compliance desse lugar teve que resolver todo esse problema. Então, é ali de cara. Então, eu já entro numa outra questão do assédio. O assédio ele pode ser direto, né, que é aquele o quê? Que a pessoa de cara já ataca, a pessoa de cara já humilha, já destina, como a gente falou, já piadas ou ofensas, e também, como nesse caso, Nívia, que o assédio ele vai indireto, né, de forma indireta, ou seja, esse assédio ele é realizado por meio de boatos, por meio de fofocas, então vai formando toda uma gama para prejudicar essa pessoa. Vou falar um oi aqui, doutora Elisa Tavares, um monte de amigos aqui, doutora Andréia Vicari, minhas amigas, várias. E olha o exemplo que a Andréia trouxe. Olha o exemplo. Vamos ver o que a Andréia falou aqui. Trouxe. A advocacia onde ele só contratava mulheres e jogava o que ele tinha na frente nas advogadas quando alguma advogada errava. Como grampeador e livro. Meu Deus do céu. Meu Deus. E você tem essa característica também. O assédio moral, ele ocorre, viu, Deia? Ele ocorre, a maior parte é com mulher, realmente. Né? Então, você tem, pelos dados da OIT, estatística mesmo, né? Cerca de 65% dos casos de assédio moral, ele ocorre com mulher. Eu já vi casos, por exemplo, de elaboração de peças, Nívia, que as peças das mulheres sempre voltavam, eventualmente, para correção, né, em dadas estruturas, e quando era de homem passava, isso ocorre, né? Então você tem uma forma o quê? De também vem um aspecto cultural aí enraizado nisso, né? E tanto que isso acontecia com umas amigas minhas, o que elas faziam? Elas, para eventualmente passar o modelo delas, elas trocavam, utilizavam às vezes siglas para identificar um advogado ou outro. O que fazia? Trocava a sigla, porque sabia que se colocasse a sigla de um dos rapazes, passava a peça. E se fosse de mulher, não passava a peça. Então, também essa questão cultural, ela acaba influenciando muito também, e isso a gente verifica pelas decisões, também nessas questões ligadas ao assédio. A Deia falou assim, machismo declarado. Sim, nesse caso era evidente, claro, um machismo declarado aí. E também, por fim, Nívia, no fim eu tô falando, você vai me interromper, não, por favor. Por favor, vamos só beber dessa fonte aí, né? Vamos lá. E a gente também tem o assédio, que é o assédio, como eu falei, horizontal, né? Que é o assédio, muitas vezes, o quê? Dos próprios colegas. Então, aquele assédio. Então, de repente, os colegas, tem um deles que não entende que não se enquadram de alguma forma. E os colegas acabam por também realizar assédio por boicote, né, por meio de fofocas. Então, isso também pode acontecer com os próprios colegas. Então, isso é muito comum. E omissão, também tem assédio por omissão, viu, Nívia? Então, às vezes, né, eu já vi a caracterização de assédio em julgados no tribunal, que aquele empregado, ele é isolamento, né? Então ele fica simplesmente isolado, e às vezes a omissão é o seguinte, o empregador ele sequer fala com aquele professor da Alegrave. Olha, eu falo oi, né? Oh, meus queridos, Elisa da Alegrave. E o que acontece? Muitas vezes, o empregador, ele, nessa questão de omissão que eu falei, sequer fala com o empregado. Existe essa hipótese também. Então tem aquele que não se dirige, então ele entra na sala, ele não se dirige ao empregado, não fala, passa e fala o seguinte, olha, eu só vou falar
com X e X. O resto eu sequer converso, eu não falo, ou simplesmente a situação fica tão inconsistente, só falo por meio de e-mail. Então, é uma forma de assédio também. Então, todas essas questões são questões que caracterizam o assédio moral. E também nós temos um assédio, o assédio que nós chamamos de institucional, né, que seria aquele assédio da própria instituição, né, que é aquele assédio mais abrangente, porque todas essas formas que eu falei agora são, a Déia falou, geladeira, sim, colocar na geladeira. É aquele assédio de isolamento, né? E tem o assédio que é o institucional. O nível, daí você me fala, Dani, como que é? Tudo que eu falei até agora é assédio interpessoal. Agora, o institucional é aquele que está tão enraizado que ele está enraizado na instituição, né? Aquele que vem da própria instituição. Então, ele pode, sim, ser determinável, mas é algo geral. A gente tem, por exemplo, uma decisão, que foi uma decisão, é uma das mais antigas, Nívia, acho que é de 2006, da Ambev. Acho que é Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte, e essa decisão ela condenou a Ambev, foi depois até o TST e condenou a Ambev. Por quê? Porque tinha um programa de metas de vendas da Ambev e quem não alcançava era aquele caso também da própria instituição. Então a própria instituição, que é aquele caso também do presidente da empresa que eu trabalhei. Então, assim, a própria instituição, ela tinha uma cultura de assédio moral. Então, as metas não eram alcançadas. Então, nesse caso, tinha danças. Então, se vocês procurarem o julgado, né, colocar o Google Ambev e colocar... Não tem problema, tá público, por isso eu falei o nome. Tá público, tá? sim. Então, é público, o julgado é público, várias reportagens a respeito. Então, ali vocês verificam que havia dança se não cumprisse a meta. Eles faziam camiseta com dizeres ofensivos também. E chacotas. Então, é um caso que o Ministério Público ajuizou a ação e teve uma condenação decorrente desse assédio, um assédio institucional. Né? É triste, né? Esse caso que eu te falei dos reclamantes, inclusive, eu vi uma coordenadora que ingressou com uma ação também sobre dano moral, de assédio, perdão, e ela juntou no processo e-mails dos chefes falando, você é muito mole, você tem que ser mais rigorosa com os funcionários. Olha a meta que não está sendo batida. Então, assim, eles incentivavam o assédio, porque eles compensam. Você já imaginou? Porque o reclamante ele ingressa com uma ação, muitas vezes, quanto é de dano moral que eles vão perder? 5 mil? No máximo 10 ou 15? Desses 5, o menos que eu consegui foi 10 mil reais. Teve uma juíza que ficou indignada, deu 15 mil de dano moral por causa do assédio. Mas aí eles compensam, porque o pessoal já vendeu milhões. Milhões. Esse é um problema. Esse é um problema, mas por isso... Né, que hoje tem tanto curso aí de compliance, eu sei que tem muitos advogados que fazem, tem até juízes que ministram. Esse trabalho preventivo, esse trabalho de compliance, ele é muito importante justamente para evitar esse tipo de situação. Eu vejo que muitas empresas, elas possuem ciência que aquele determinado diretor, aquele determinado gerente, né, ele é um assediador, ele trata as pessoas de forma constante, assediando, porém não realizam a troca, por quê? Ou, olha, se ele for sair daqui, for para a concorrência, vai levar os clientes. Ou a rentabilidade que ele devolve é XYZ. Vale a pena. Então, acabam fechando os olhos para essa situação e mantém. Até que começa a receber as ações na Justiça do Trabalho, começa a gastar com dano moral. E hoje em dia, o que acontece? Com essa questão de internet, a propagação de um caso de assédio moral, ela pode vir a dar um prejuízo muito maior. Eu vou abrir um parênteses. Teve semana passada um caso que foi muito repercutido na internet de um advogado de um escritório que ele extrapolou, ele estava fazendo uma filmagem, ele extrapolou foi aquilo? E foi para cima do câmera. Não sei se você viu. Meu Deus, eu fiquei horrorizada. Eu nunca vi um negócio daquele.
ali já todo mundo achou, né, que aconteceu, um negócio absurdo de acontecer, mas tudo bem, o cara pode estar num dia ruim, tudo bem, não, né? Não tem justificativa. Para começar, tudo bem, não tem justificativa. Ok? Não, vou deixar bem claro, porque às vezes a gente passa por algumas situações e foi muito agressivo. Então, extremamente agressivo. Mas eu tô falando isso por quê? Só para dar esse exemplo de repercussão de coisas, e no fim, assim, teve uma pessoa que trabalhou no escritório e daí fez um post no LinkedIn, falando que tinha caso de assédio moral ali. Né? E daquele post, vários outros advogados que trabalharam lá também estão relatando o quê? Assédio moral. Né? Então, se você lê ali o post, é evidente que existe alguma coisa, porque senão não teriam tantas pessoas tratando a respeito daquele assédio moral. Então, é por isso que eu falo que as empresas elas precisam sim ter um cuidado. Então, não adianta pensar, nesse caso, parece que ele é o proprietário, mas assim, não adianta você só pensar naquele retorno financeiro, naquela questão, se não implementar uma política interna de prevenção. Uma hora quebra. Por quê? Porque uma hora, Nívia, sempre aparece, isso eu sempre falo para todo mundo que discorre sobre assédio moral, que discorre sobre assédio sexual. Um dia o negócio vem à tona. Né? Então, mais dia o negócio vem à tona. Então, se você não consegue implementar uma política, seja com palestras, orientações, mudança de visão da instituição, né? Então, são questões extremamente importantes para você coibir esse tipo de consequência e também as ações na justiça do trabalho. E você vê que a rotatividade dessas empresas é muito grande, né? Troca de funcionários é muito grande, né? Então, assim, o trabalho nunca flui, porque quando pega uma equipe que tá boa, que tá andando, troca a equipe de novo. Uma hora não vai dar certo, né? E os estudiosos realmente de assédio moral falam uma das principais características dessa rotatividade. Por quê? Porque ninguém para. Né? Então, você tem sempre uma troca da equipe em razão de toda a estrutura. E nós temos ali, nós temos lei abarcando isso. A gente tem a Constituição Federal, que fala a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Temos, assim, todo um arcabouço, ainda não temos uma legislação específica, né? Que é o que tem alguns PLs tramitando, que falam, olha, a gente tem que ter uma regulamentação mais específica, tanto do assédio moral como do assédio sexual, é algo que precisa Portugal tem. ter. É uma coisa bem interessante. Em Portugal fala exatamente sobre assédio. É bem interessante a legislação dele nesse sentido. E a gente a reforma já poderia ter abarcado alguma coisa nesse sentido. E a consequência também, Nívia, para a empresa, é uma consequência, a gente tem uma consequência para aquele empregado, também a questão que, Dani, o que pode acontecer com aquele empregado? O que a gente vê muito? Tem empregado que a autoestima dele, ela é abalada de um tal ponto que a vida social dele é abalada, a vida familiar, né? Muitos entram em depressão, acaba com a autoestima, porque aquele empregado, que muitas vezes é objeto do assédio ali, ele o quê? Ele fala, ele ouve todo dia que ele erra, ele ouve todo dia que ele não sabe fazer, ele ouve todo dia que ele é imprestável, que ele acaba acreditando nisso, ele fala, realmente eu não sei fazer. Né? Realmente eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada, eu não sei trabalhar, perde autoestima. Muitas vezes não consegue nem mais se reenquadrar numa outra atividade, porque perdeu a autoestima. Existe uma tabela de estudo da OAB que ela fala, olha, desenvolvimento de síndrome do pânico, palpitação, pressão alta, então, assim, as doenças psicológicas e até casos de suicídio. Muita doença. Né? Muita doença decorrente. Isso pesa para o Estado também. Esses casos que eu te falo. Para o INSS vai ter que, provavelmente vai acontecer o quê? Auxílio doença. Estar com essa pessoa, né? O SUS, né? E então, assim, é um problema grande. Esses reclamantes que eu te falei, uma delas falou assim para mim, doutora, o meu cabelo começou a cair. Eu entrava no banheiro, eu chorava. Quando eu acordava, eu já começava a chorar. Meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa empresa? O outro, olha, eu quase separei da esposa. Por quê? Eu fiquei meio, assim, depressivo.
eu não queria fazer mais nada. Então, as consequências para o empregado também é muito grave. A chegar a ponto de suicídio, né? A gente já viu casos nesse sentido. Sim, sim. Temos sim, Nívia. E você me pergunta, Dani, e provas? Né? Que no fim é o objeto, da nossa discussão aqui, no fim chegamos no objeto da nossa discussão, sem perguntar em relação à prova, né? Como aquele empregado ele vai provar a existência daquele assédio. Olha, geralmente essa prova, Nívia, ela é mais testemunhal. Né? Por quê? Porque, via de regra, hoje em dia, tudo bem, a gente tem o WhatsApp, a gente tem alguns meios de comunicação que dá para comprovar. Então, se eventualmente aquele assédio é por WhatsApp, né? Então você tem o e-mail, nesse sentido, você consegue ter uma comprovação. Mas lembre, o ato tem que ser, o assédio moral tem que ser repetitivo, né? Um ato constante. Então, a prova testemunhal, ela é sempre fundamental nesses casos de assédio moral. Então, ainda que você utilize, olha, eu recebi uma mensagem por WhatsApp um dia, ou um e-mail um dia, mas essa prova testemunhal, ela é uma prova extremamente importante, né, a utilização dessa prova testemunhal. Indica-se, na própria cartilinha do TST, o TST naquela cartilha que eu te falei, ele fala o seguinte, olha, o empregado anotar o horário que aconteceu, o dia, e quais eram as pessoas presentes, né? Perfeito, e sempre a ideia é reportar o que está acontecendo para a RH da empresa. Né? Então, óbvio, com essas empresas que têm uma estrutura maior. Né? O duro é quando o assediador é o próprio sócio, proprietário. Né? Daí você o pessoal do RH. Exato, peraí, o pessoal do RH é quem é ele. Né? Então, daí fica mais difícil. Então, essa prova, realmente, via de regra, a prova testemunhal, nesses casos, é extremamente importante. Pode falar, só um caso que eu lembrei, Dani, de uma empresa que a gente cuida, quando era uma grávida, pedindo estabilidade, pedindo aquele do assédio. Quando eu abro a inicial, eu quase caí de costa. Ela printou um monte de conversa de WhatsApp de um coordenador. E olha o que ele falava no WhatsApp da coitada. Grávida, tá? Vagabunda, que horas vai chegar? Olha, e escrito lá. Sua piranha, você vai chegar atrasada de novo? Várias, nesse nível assim a conversa. Quando eu olhei aquilo, eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Deus do céu, eu liguei pro pessoal da empresa. Quem é esse cara? Por que ainda tá trabalhando aí? Pelo amor de Deus. O que fazer na hora dessa? E a empresa já pegou e cheguei, já fui fechando a justa causa. E a empresa já dispensou por justa causa, né? Porque não tem lógica. Entra outra discussão também, né, da questão da dispensa desse chefe, né, por justa causa, até que ponto caracteriza ou não. Até um embate aqui a sugestão de tema que você me atribuiu, tudo que eu pesquisei, todas as jurisprudências, elas são bem claras a respeito da necessidade de se fazer uma sindicância nesses casos, né? Por quê? Porque tem casos que o assédio moral realmente é mais evidente de provar. E outros, necessariamente, não fica tão evidente. Então, eu peguei um julgado do TST que foi o seguinte, 2 empregadas entraram contra a empresa alegando assédio. Elas ajuizaram a ação, mas ela não tinha, era um caso de xingamento, que ele chamava as 2 de burra. Porém, o que acontece? Ainda não tinha sequer marcado a inicial. E a empresa ela não implementou uma sindicância para apuração e dispensou por justa causa esse empregado, né, que seria o chefe. Nesse caso, o TST ele reverteu a justa causa, porque ele entendeu que sequer tinha feito audiência nas ações, que a empresa ela não apurou de uma forma devida a efetiva existência desse assédio. Então, que ele teria que necessariamente realizar uma sindicância para apurar a existência desse assédio. O que tinha acontecido de fato, né? Gente, isso, voltou? Para caracterizar. A Deia tinha falado que travou. Travou? Dá um joinha se voltou. Para mim tá ok. Para mim também tá ok. Para nós duas, né? Eu tô vendo ok. Estamos se vendo bem. Perfeito. Então, Acho que tá bom, vamos lá. Voltou, a Sara tá falando voltou. Muito bem. Perfeito. Então, é sempre, o que eu indico, Nívia, sempre empresa.
faça uma sindicância, abra uma sindicância nesses casos, para uma efetiva apuração, também para fundamentar a sua justa causa, para você abarcar assim, a justa causa com um excelente respaldo. Agora, Nívia, a gente já tem mais uns 20 minutinhos, eu vou falar a respeito de assédio sexual, né? O pessoal continuar agora. Questão de assédio sexual. Então, a gente falou toda a parte de assédio moral, agora eu vou falar um pouquinho a respeito de assédio sexual. Assédio sexual, a gente tem aí, no ambiente do trabalho, ele é algo, né, extremamente grave, como eu comecei a falar a respeito de assédio moral, o assédio sexual, o percentual é com o maior, efetivamente, é com mulheres. Também pode ocorrer entre homens, pode ocorrer entre homem e mulher, pode qualquer hipótese. A hipótese que mais ocorre é aquela de homem assediando mulher. Né? Segundo o estudo da OIT, mais de 60%, isso é muita coisa, Nívia. Mais de 60% das mulheres já sofreram assédio sexual no seu trabalho. E apenas 1% denunciam. Então, e quando denuncia, a gente vai ver que quando denuncia ainda são meio que criticadas, né? Exatamente. Por quê? Porque é sempre a questão do julgamento. Né? A gente tem uma sociedade que culturalmente não tem como negar, é uma sociedade machista. Então, não há como negar isso, você tem essa característica aí da sociedade. E a mulher sempre fica também, muitas vezes, se culpando. Ela fala, peraí, será que eu fui simpática demais? Será que eu dei brecha? O fato de eu ter sido simpática? Foi minha roupa? Foi a forma que eu me comportei? E a mulher, ela se julga. Né? Então é algo mesmo que está ainda enraizado, principalmente aqui. A gente ainda tem muito isso na nossa sociedade brasileira. Você falou de Portugal. Portugal é uma sociedade ainda bem machista, tanto que os casos de violência doméstica em Portugal são altíssimos, né? Na frente, eu acho que é furto. E o segundo caso é violência doméstica. Sim, e depois só roubo. Então, assim, é algo, né, essa questão do assédio sexual é uma questão ainda que a gente precisa enfrentar de uma maneira bem significativa. E o que vem a ser? Né? Se a gente pega o Código Penal, né, o Código Penal ele fala no 216A a respeito de assédio sexual no trabalho e fala que você tem que ser de superior hierárquico. Né? Então, a relação pela caracterização do Código Penal, necessariamente esse assédio tem que ser de superior hierárquico para inferior, que possa necessariamente, né, implementar alguma, olha, eu tenho poder em relação a você, então eu posso te obrigar a me prestar um favorecimento sexual de alguma maneira. Mas para fins trabalhistas, não. Né? Para essa caracterização, nossa, não. Então, você pode ter essa relação de subordinação, como não? Você pode ter, eventualmente, um assédio sexual sofrido por um colega de trabalho, né? Um colega de trabalho que te assedia, né? Tanto um homem quanto a mulher, deixo claro que pode ser qualquer dos sexos. E você pode também ter, por exemplo, sofrer um assédio na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha, por um cliente. Né? Então vem um cliente daquela empresa e te assedia ali dentro. Então isso pode acontecer. Então são várias opções, né, que você tem, várias possibilidades de eventualmente você ter um assédio ali, né, sexual. E você fala, mas Dani, como é esse assédio sexual? Ele precisa ser necessariamente físico? Né? Não precisa. Então, o assédio sexual, Nívia, ele pode ser com gestos também, ele pode ser, então, por palavras, ele pode ser por meio de mensagens. Então, eu já vi muito, agora com o WhatsApp, a gente vê muito caso de assédio por WhatsApp, olha. Sim. E é patente quando quer um proveito pelo trabalho, olha, você quer subir, quer ter uma mudança de cargo, ok, então, né, vai ter que prestar um favorzinho, vamos jantar, vamos fazer, né, ou alguma coisa nesse sentido. E pode ser um ato constante. Né? Então, a gente pode ter situações que envolvam assédio sexual de uma maneira repetitiva, então, por várias vezes aquela pessoa ela tenta assediar a outra, ou um único ato.
Então, que já é suficiente, né? Isso, um exemplo, a pessoa é agarrada na empresa, não tenta beijar, né? Eu lembro de um caso, quando eu comecei a advogar em Campinas, eu era advogada do Lemos, e às vezes eu ia assistir algumas audiências na Justiça do Trabalho, eu entrava, e era um caso, sempre entrava, sentava lá atrás, esperando a minha, ficava sentada lá assistindo, adorava fazer isso. Daí teve um caso que um rapaz, era o seguinte, eu não sei nem como não estava em segredo de justiça, tinha uma loja lá no centro de Campinas, acho que é Teresa de Maio que chama, não lembro, estou esquecendo, estou mais tempo lá em São Paulo do que em Campinas, na Teresa de Maio, que eram essas lojas de departamento, que vendem tecidos. Minha avó ia lá comprar. Bom, e daí o que acontecia? Era uma ação da mocinha que trabalhava lá, da moça que trabalhava, que era uma atendente, que era vendedora, ela media os tecidos, tal. Então a pessoa ia lá comprar, ela media, ó, aqui tem 1 metro, cortava, não sei o quê. Uhum. E ela se debruçava toda vez para cortar o tecido, né? Então estava com debruçado. E um dos gerentes do lugar, ele passava, toda vez que ela se debruçava, ele passava a mão nela. Então toda vez ele passava a mão nela. E era o objeto da prova ali da audiência. E daí foram as testemunhas falando que também acontecia com ela, né? Era o que acontecia. Então, assim, evidente, era um caso que foi caracterizado como assédio moral e teve assédio sexual e teve a condenação da empresa. Então, assim, eu posso citar inúmeros casos, né, que a gente tem de assédio sexual, é muito complicado. E a prova é extremamente complicada. Então, nesse caso, você vê, uma coisa que acontecia na frente de todo mundo e que todo mundo tinha ciência, ok. Mas a grande maioria dos casos de assédio sexual, Nívia, eles não acontecem dessa forma, né? A maioria dos casos de assédio sexual são velados, né? Escondidos. Um em um, entendeu? Você não tem prova. Via de regra é o quê? A palavra de um contra o outro. Por isso que você fala, por que a mulher não denuncia? Por que a gente só tem 1% de denúncia? Por quê? Porque a palavra via de regra é a palavra de um contra o outro. Então, se você não teve uma gravação no local, não teve, tem câmera, não tem câmera, e via de regra, tem muito assediador que sabe muito bem o que está fazendo. Porque tem aqueles assediadores que são assediadores profissionais, né? Sim. Então, assim, por isso que você é crime. Se você fala o João de Deus, né? Nossa, a gente olha os relatos, então, assim, ainda ali era muito pior, que você tinha ainda uma questão toda religiosa envolvendo. Mas, assim, vamos colocar, via de regra, o assediador, que é aquele assediador que é aquele que vai agarrar, que é aquele que vai para o combate físico, efetivamente, ele não vai fazer isso na frente de todo mundo, né? Ele o quê? Vai ser o quê? A palavra de um contra o outro. E contra o outro. Por isso que a gente vê poucas denúncias. Por quê? Sim. Porque, principalmente partindo da grande maioria que é mulher, você vai partir do princípio que eu não vou denunciar. E não vou denunciar por quê? Porque eu vou ser julgada, porque eu vou ser culpada, porque eu que dei em cima, porque financeiramente ele tem um poder muito maior, então vão falar que eu estou querendo tirar algum dinheiro dele. Então essa que é a grande realidade. Então, por isso que, daí você fala, Dani, mas como vou prevenir um assédio sexual? O que eu tenho que fazer para ter essa prevenção de assédio sexual? Então, da mesma maneira que o assédio moral, tem que ter todo um trabalho de conscientização, e, né, mais que tudo, eu tenho que ter também canais importantes de denúncia que resguarde, por exemplo, denúncia anônima. Então, eu vejo muitas empresas que pegam e colocam um canal, né, para denúncia. Canal de denúncia. Só que é um negócio mais ou menos sério. Entendeu? É um negócio que nem escutam, não estão nem aí. Mais ou menos sério. Isso. Então, assim, implementei para boi dormir. Tá ali, coloquei, mas efetivamente, quando você vai olhar, o negócio não funciona. Você fala, daí a pessoa vai denunciar, fala, não, eu só vou me desgastar fazendo isso. Eu não vou denunciar porque eu tô vendo que não vale a pena. Então, por isso que muitas vezes o que a gente vê, uma denúncia demora muito. Esse assediador, um dia ele vai ser pego. Eu sempre falo isso, viu, Nívia? Um dia ele vai ser pego, porque ele não para. Se é esse assediador com essa característica, ele não para, né?
Ele vai continuar. Você vê todos esses que depois acabam na grande mídia, você vê que o cara, assim, começou lá. E foi indo. De repente, outro cara, demora. Por quê? Porque a mulher vai esperar a denúncia de outras para pegar e ter força de denunciar. Né? Então, por isso que efetivamente a gente precisa. Eu até escutei hoje, eu vi algumas reportagens hoje para falar a respeito do assunto, uma procuradora do trabalho, ela virou e falou assim, quem denuncia assédio sexual presta um serviço social. Eu achei legal isso que ela falou. Presta um serviço social. Porque pensa na coletividade. Porque a partir do momento que eu não denunciei, esse cara está fazendo isso, ou essa mulher, com outras pessoas. Né? Então, assim, eu estou de alguma forma deixando que a coisa se estenda. Porém, eu entendo completamente essa dificuldade de denúncia. Por quê? Porque as consequências de julgamento e muitas vezes a gente tem no nosso país uma sensação de impunição, ela acaba no fim prevalecendo, Nívia. Então, deixa eu ver se eu esqueci de abarcar alguma coisa. Eu falei tanto. Não, seria basicamente sexual. Isso. A questão das empresas, elas terem esse canal de denúncia que realmente funcione é muito importante, né? Muito. Uhum. E o que está aqui, ó? Meios de provas de assédio sexual é o mesmo também, né? O que eu estava falando até agora, é muito difícil de conseguir provar quando é assim, mas se tiver eventualmente e-mail, se tiver WhatsApp, alguns documentos, é importante. Agora, o que a gente tem que estabelecer também é a diferença, sim, Nívia, de uma paquera para um assédio. Isso é muito... É uma discussão também que a gente tem... Opa, desculpa, caiu aqui meu celular, desculpa. Mas a paquera do assédio é uma linha bem tênue, né? Então, a grande questão é assim... eu acho que em todas as hipóteses, quando você fala, ai, Dani, poxa, às vezes eu tenho uma pessoa que está querendo, né? Na empresa, dois solteiros, não sei o quê, ou sei lá, também, não importa, a vida de cada um. Mas assim, como eu vou diferenciar se tem uma paquera no assédio? Ou um elogio? Olha, um elogio é normal. Né? Saudável. Então, se chegou... Saudável. Então, se alguém... Se um dia eu achar que, sei lá, for uma determinada roupa, alguém virar para mim e falar, nossa, você está muito bonita hoje, muito obrigada. Não me ofendeu, muito pelo contrário, fiquei alegre com o elogio. Né? Então, ou agora, se chegar e virar, opa, você tá gostosa, hein? Daí, é diferente, né? Então, assim... Hoje você está me provocando. Eu vi um caso... Exatamente, você veio aqui por causa de mim, né? Você veio desse jeito. Você veio me provocar. Né? Exato, porque depois você tá querendo alguma coisa. Então, assim, é muito diferente, né? Então, assim, aquela linha do aceitável, do educado, do ok... Então, e para tudo tem limite. Então, vamos supor que eu tenho um rapaz paquerando uma moça ou vice-versa numa empresa. Chamou o outro, olha, olha, acha que tá dando, né, uma paquera, alguma coisa. Vai lá e convida para jantar? É proibido? Não sei, depende da política interna da empresa. Mas se você chegar, quer jantar comigo? Se a pessoa virar e falar assim, não, né? Não, muito obrigada, ok, entendeu, né? Pare, já entendeu, tá aí o limite do que eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Não, a pessoa foi educada, tive uma resposta educada, muito obrigada. Não, isso tem compromisso, acabou. Então, o grande problema é quando há o abuso. Então, começa, não, dia seguinte está lá de novo enchendo o saco, depois está lá de novo enchendo o saco. Então, assim, é uma questão que começa a extrapolar, né? Essa questão da paquera que você colocou é muito tratado com relação ao advogado do reclamante, né? Nossa, coitado, não era nada, foi só uma paquera. E ela queria, né? É por isso que eu falei que é uma linha tênue, porque assim, nós que estamos no dia a dia, a vítima sabe quando é uma paquera e sabe quando é um abuso. Eu já peguei, quando eu elaborava a corda, eu já peguei alguns processos nesse sentido, Nívia, que hoje junta-se muito as conversas de WhatsApp. Então, a reclamante juntava, e daí você começa a analisar. Então, quem está, né, a defesa sempre da reclamada é o seguinte, olha, era recíproco. Então, havia um consentimento ali, ela também estava paquerando, né? Então, não tinha um assédio porque ela também estava querendo, né? Então, realmente vai depender de toda uma análise, de toda a prova que consta ali no processo e de todo o contexto para chegar a uma determinada conclusão ou não. Mas realmente, você fica ali na linha do que, onde, né? A partir de quando que eu tenho um abuso
e a partir de quando a situação, uma situação ainda que eu possa ser considerada uma situação normal, né? Olha o que a Deia colocou aqui. Tive um caso que os gerentes homens escreviam na lousa da sala das mulheres palavras de desenho de cunho sexual libidinoso. A cliente foi fotografando, juntei várias fotos e a empresa fez acordo. Nossa Senhora! Não tem nem o que falar. Denúncia. Mostrou foto, já era. Denúncia. A Sara. Sara, ela denúncia anônima através de uma plataforma. Ao menos registraria a prova. Sim. Eu acho assim, sempre tem gente que não tem coragem de denunciar. Eu já vi casos de mulheres que não tiveram coragem de denunciar pelas consequências. Porém, avisaram, não fizeram essa denúncia formal. Porém, avisaram pessoas que, olha, não quero fazer denúncia normal, mas está acontecendo isso, para prestarem atenção no desenvolvimento, né? Aqui, a maioria dessas ouvidorias nas empresas é só fachada. Deia, né? Concordo. A Deia falou, a maioria da ouvidoria, pior que a maioria da ouvidoria é fachada. Isso é um problema grande, porque se a gente tivesse um canal muito efetivo, as mulheres teriam mais coragem, né? Ambiente de trabalho não dá, né? Tem que separar. Ambiente no trabalho não dá, tá falando da questão de paquera, né? E assunto delicado, tá de uma forma bem tranquila. Muito obrigada, Deia. Então, essa questão da justa causa, e a questão da justa causa, como você tocou, que foi extremamente importante, para o assediador, a empresa ter essa questão, ter o cuidado de fazer uma sindicância, fazer uma investigação, juntar provas, ouvir depoimentos, para evitar uma reversão na justiça do trabalho, né? E aí, Dani, eu vi um caso bem interessante, que a empresa, ela viu nas câmeras um funcionário, que ele era inclusive membro da CIPA, mas era um coordenador, passando a mão na bunda de 2 funcionárias. Foi demitido por justa causa, porque as imagens estavam, né, nítidas. Quando chegou na justiça, elas depois foram demitidas, aí ele processou, tal. Foram demitidas normais, não foram demitidas por justa causa, só ele. Elas foram demitidas bem depois. Quando chegou no dia da audiência de instrução, quem estava para testemunhar a favor dele? As 2. As 2? Meu Deus. As 2. Tá brincando? Aí não, você sabe o que elas falaram? Era brincadeira dele, é que ele era muito brincalhão. E aí o juiz falou, não, isso não é brincadeira. A imagem tá clara. A imagem, assim, não resta dúvida de que aquilo era um assédio sexual. Por mais que você, vítima, está me falando que e a grande questão, brincadeira. A responsabilidade aí, né, não é essa do gestor. Né? Você tem uma responsabilidade que pode ter reflexos na trabalhista, na civil, na penal, né, quanto ao assédio sexual. E não é essa do gestor. A responsabilidade é da empresa também. Né? Então, é da empresa? Não. A responsabilidade é o objetivo aí da empresa nesses casos. Então, assim, não tem como o empregador não querer se eximir. Ele tem efetivamente que fazer o papel dessa empresa, que não, eu estou aqui para coibir esse tipo de ato. Sim. E quando você me falou em justa causa, o enquadramento, quando a gente fala na questão de assédio moral, a gente enquadra, via de regra, na linha J, que é ato lesivo à honra, boa fama, né? E quando a gente fala de assédio sexual, na incontinência de conduta. Né? A Paty Giometti, Nívia, tá aqui, olha, a Patrícia Giometti está aqui no chat, ela é minha amiga, a gente tem o canal Doutoras Direito juntas, eu faço com a Patrícia. Legal. Ela colocou, as empresas precisam ter canais idôneos para encorajar as denúncias, exatamente, Paty. E a Sara, no processo, o advogado da reclamante pode requerer, além da indenização que a empresa arque por um psicólogo, se ficar comprovado o assédio. Olha, pode pedir tudo, né, Sara? Eu acho que se ela tiver com problema psicológico, até vira. Você pode pedir a questão, né, a título de dano, né, pode pedir a título de dano, faz enquadramento, dano moral, dano material e pleiteia o pagamento, né, até porque tem muitos casos que viram uma efetiva doença ocupacional. Então, você já entra para o enquadramento de doença ocupacional, tendo em vista o problema psicológico grave que aquela pessoa ficou. Né? Faz tempo que eu não faço terapia, viu, Nívia? Mas com esse coronavírus estou precisando voltar, viu, cara? Mas assim... Todo mundo. Todo mundo, né? Não, estou quase louca. Não, já só um pouquinho, tá pior. Mas assim... E eu lembro que uma vez, conversando com a minha terapeuta, ela falava assim, Dani, uma das coisas que deixa a pessoa mais
internamente angustiada, é algo ligado à injustiça, né? Então, são injustiças que você não consegue resolver. Em um caso, por exemplo, de assédio sexual, que a pessoa não pode denunciar, é um caso também que você pode ficar abacando, remoendo, virar uma doença, um problema psicológico. Então, são vários, uma doença grave. Tanto assédio moral como assédio sexual, como a gente falou. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso, tem muitas reclamações trabalhistas que efetivamente a gente vê ali claramente que a pessoa ela não quer muitas vezes uma reparação de dinheiro. O que ela está querendo é uma reparação por aquele ato que foi cometido, né? E não se e ficou mal resolvido ali. E isso é muito tratado agora, a gente fala com mediação, esses advogados agora que estão atuando com mediação, constelação, querem implementar isso na mediação, em tentativa de acordo trabalhista, que é uma verdade. Muitas vezes o reclamante ele nem entra com ação, mas em razão, né, dos acontecimentos que ocorreram ali, do dano efetivo é que ele ajuiza. A Deia, danos materiais... Isso, Deia, danos materiais, a questão do tratamento psicológico, isso sim. Eu tive uma cliente que era advogada, ela trabalhou pouco tempo no escritório como associada, que é aqueles associados que a gente sabe que de associado não tem nada. Ela trabalhou mais ou menos uns 3 meses e não aguentou de tanto assédio. Não, a advogada que corrigia as peças dela só faltava dizer, sua burra, você não faz nada direito, todas as suas peças são uma porcaria. Então, assim, ela teve um problema psicológico gravíssimo. E assim, me procurou, falou, Nívia, eu conheço, vamos entrar com a ação. Eu não quero nada, eu quero só que ela pague o que ela me fez passar. A gente até fechou um acordo super baixo. Ela queria pedir desculpas. Isso, ela só queria isso. E depois, assim, ela ficou sabendo que a tal advogada chorava todo dia por causa desse processo. E, assim, ficou muito preocupada. Ela falou, pronto, já me pagou. Era só isso que eu queria, que ela não fizesse isso com mais ninguém. Essa e, assim, daí não foi nem aprende, o fato de né? dinheiro. Não vou mais assediar, né? Eu tenho, como eu te falei logo no início, aquele exemplo daquele escritório, a colega, ela ficou, até hoje, ela sofre consequências do assédio que ela sofreu em 2008, 2010. Nossa. E até hoje ela tem problema de recolocação no mercado porque não conseguiu passar e falar, não, eu posso, eu consigo, eu sou sim uma ótima profissional. Não conseguiu passar por esse problema, né? Mas olha, Nívia, espero que eu tenha te ajudado, pessoal. Nossa, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, foi muito bom. Viu? Foi muito bom. Muito conteúdo bom. Muito obrigada, Nívia. E olha, coloco à disposição para uma próxima. Eu falei para a Nívia que eu quero falar ainda. A gente conversou dos casos ela está falando de justa causa, dos casos de justa causa. Agora nesse período de coronavírus. Eventualmente. E acho que a gente pode até abarcar uma coisa um pouco maior, Nívia, falar a respeito de extinção de contrato de trabalho nesse período. As formas, todos os motivos que estão levando à extinção, desde ausência de EPI, até eu falei para ela o caso de, imagina se Gabriela Pugliese fosse gerente de sua empresa que está trabalhando em casa, mas faz uma festa no fim de semana e sua empresa perde todos os clientes. Como que fica? Também algo para a gente analisar, porque é a extensão da sua imagem. E, pessoal, obrigada, Nívia, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço você e todo mundo que nos assistiu. Dani, você é show. Obrigada, sempre. Eu pessoal. espero que a gente consiga gravar essa outra live, por Vamos, favor. Sim. Fala, a Dani falou que tá cansada. A Dani tá cansada na quarentena, mas vamos sim. Eu falo que não, mas vamos sim. Pessoal, muito obrigada mesmo. Qualquer coisa eu fico à disposição, podem mandar perguntas e qualquer coisa eu tô por aqui. Ni, muito obrigada. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite.